Sandro Mota, sou coordenador de controladoria aqui na Cooperativa Agrária, né? E falar um pouquinho então nessa questão tributária dentro da Cooperativa Agrária é você falar de dois nichos diferentes, né? Um deles você falar da questão da agroindústria com vários diferenciais, com vários requisitos, né? Assim como existem vários outros nichos de mercado, né? E também falar um pouquinho de cooperativas, que também dentro da área tributária necessita de um acompanhamento um pouco diferenciado que as demais cooperativas ou que as demais empresas, né? Então, dentro desse ramo do agronegócio, nós temos as várias esferas com diferenciais. Então, dentro do ICMS, por exemplo, uma série de tratamentos diferenciados, principalmente com créditos presumidos, tanto crédito presumido na entrada quanto crédito presumido na saída, né? E esse mesmo cenário nós também vemos na questão tributária federal, né? Também vários processos de cadeia de produtos in natura com geração de crédito presumido, né? Tributação diferenciada nas saídas dos produtos do agronegócio. Então, algo bastante peculiar, bastante voltado para o ramo da agroindústria. São os principais desafios que a gente enfrenta hoje como área fiscal, né? Como esse tratamento fiscal dentro das empresas. Então a Agrária implantou o SAP, já adota o SAP há algum tempo, e durante então o ano de 2020 a Agrária optou por fazer então essa migração para a base do S4HANA, né? E junto com a implantação então do S4HANA, nós optamos então por a utilização do TDF também, né? E por que da escolha do TDF? Por ser uma base integrada, né? Estar as informações nativas, né? Dentro do próprio sistema online. Então essa condição de ter a base online e sem a duplicação de base, ela traz um compliance muito positivo para a segurança da organização, né? Nos garante toda uma rastreabilidade do processo e isso traz um ganho para a instituição. A implantadora Alliance para fazer essa migração para nós e nos deparamos com diversos pontos, né? Diversas discussões, foi feito um mapeamento bastante detalhado de tudo aquilo que nós tínhamos de necessidade e confrontado com aquilo que a solução fiscal se propunha, e então passamos a fazer esse atendimento, né? Então todos os pontos de apurações, de recuperação de informações, né, do próprio SAP para atendimento, para automatização de muitas ferramentas, né, para que ganhássemos então em agilidade, né, para que deixássemos um pouco de fazer os ajustes e passássemos a gastar mais tempo nas análises das informações. Então isso trouxe para nós uma tranquilidade na hora de fazer essas apurações. Durante o projeto, então, começamos em meados lá de 2020, nos estendemos até o começo agora de 2021, viemos fazendo a migração ou a implantação por módulos, atendendo obrigações fiscais diferentes, né? Então, teve todo um time dedicado, tanto da parte da Agrária, quanto do time da Allianz e da própria Thomson, para que fizéssemos da melhor forma essa migração e resolvemos, então, trazer ela faseando, né? Colocamos algumas premissas, alguns entregáveis que seriam mais urgentes, né? E viemos fazendo a implantação, então, por partes entregáveis, como o ICMS, as retenções, e chegamos até a apuração do PIS e COFINS, que é algo bastante peculiar às cooperativas, e ao imposto de renda, a última entregável agora, até com as obrigações acessórias, né? Para nós foi uma escolha bem assertiva, né? Porque necessitávamos de um time mais robusto para falar então de solução fiscal. E a Alliance trouxe para nós um time bastante experiente, com profissionais com bastante competência. E quando nos referimos à competência, a gente geralmente fala da questão de conhecimento tributário, porque é muito difícil você falar de tributos para um programador que não conhece a realidade do tributo.
Então, o time da Alliance, a gente vê esse diferencial que são pessoas que conhecem de tributos. E no momento da implantação, a própria equipe da Alliance faz esse meio campo, né, em traduzir essa legislação tributária aplicável aos negócios da empresa para o time técnico de desenvolvimento. Então, isso faz com que tenhamos um ganho, tanto na navegação da ferramenta, que ela acaba se tornando mais clara, quanto também no entendimento. Então, o projeto foi um pouco mais célere em razão desse conhecimento tributário, né, dessa vocação tributária que a empresa da Allianz tem, e isso se traduz em ganhos, né, durante o projeto. Então, foi mais simples para nós explicarmos toda essa diferenciação tributária, porque conversávamos com pessoas que também vivem o mundo tributário. Então, a parte de tradução, né, do como tecnicamente isso seria resolvido dentro da solução, o próprio time se encaminhou de fazer esse reporte. Então, para nós foi muito positivo, né? Porque foi gerenciado com muita seriedade, conseguimos reuniões bastante produtivas e o time técnico também da parte tributária nos auxiliou consideravelmente. Isso certamente se traduz em tempo de implantação, tempo de entendimento rápido, a resposta assertiva e faz com que nós tenhamos então uma boa entrega, né, do resultado. Muito próximo àquilo que o usuário sempre tem como uma boa base, né, uma boa informação para trabalhar com ela. Então, nesse período que estamos utilizando a ferramenta, nós percebemos ganhos, né, de tempo, principalmente, né, justamente por esse automatismo de algumas ferramentas de automatismo que ajudam na preparação de toda a base. Então, a questão de tempo nós estamos conseguindo reduzir, inclusive reduzimos o nosso prazo de fechamento, né, do balanço, apoiado também nessa estrutura, e a facilidade da navegação, né, que a gente percebe que a ferramenta ela é muito preocupada com o usuário, com a forma que se traz as informações para o usuário, né, e ele acaba sendo natural, né? Você não precisa necessariamente de um manual para aprender a utilizar a ferramenta, uma vez que ela é intuitiva. Então, essa facilidade de informações, de navegação, acaba trazendo também alguns ganhos, né, de performance, vamos dizer assim, para a equipe, né? Além de ter as informações inerentes à parte tributária mais na mão, né? Então, os relatórios suportam muito bem toda essa necessidade de análise das informações, né? O fato de ser mais célere nos sobra mais tempo para que façam as análises dos tributos, né? A nossa equipe ela já era bastante madura e voltada também não só para as apurações do dia a dia, mas também voltado para as análises. O que tem ocorrido é que eu reduzo o tempo gasto com a preparação de informações, né? E passo a ter mais tempo de qualidade com a equipe. Tá? Um exemplo bem claro que eu posso dar, assim, é a redução no nosso prazo de fechamento. Então, encerrado o mês, nós trabalhávamos com 5 dias úteis para realizar todas as apurações, né, de tributos diretos e indiretos. E então espelhar na contabilidade para que permitisse então o fechamento, por exemplo, do imposto de renda, que é o último, né? Hoje nós estamos trabalhando com 4 dias úteis, então nesse período nós conseguimos uma redução bastante significativa de um dia útil, né? O prazo é apertado, a gente sabe que é corrido, mas toda a ferramenta é bem-vinda quando ela vem para somar, né? Então a informação ela chega mais rápido hoje em razão dessas informações.